A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 29 de outubro de 2024, tem como título Livres da escravidão do pecado e da condenação. Texto bíblico, hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O segundo texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, do versículo 4 ao versículo 11, que diz assim: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, uma das ênfases da carta de Paulo aos Romanos é que temos em Cristo plena libertação. Fomos libertos da condenação do pecado na justificação. Estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação. E seremos libertos da presença do pecado na glorificação. No capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 ao 14, o apóstolo Paulo trata deste magno assunto. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado é um rei que governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. O homem não regenerado é um servo desse tirano. O pecado é um rei cruel que coloca os seus súditos debaixo de suas botas sujas. O homem nasce escravo desse carrasco impiedoso. Vive debaixo de sua ditadura implacável. Nenhum escravo pode libertar a si mesmo dessa escravidão. Deus, porém, por meio de Cristo, nos libertou do poder do pecado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, por ser a graça maior do que o nosso pecado. Entretanto, ela não é um incentivo ao pecado. Muito pelo contrário, não podemos viver no pecado. Nós, os que para ele já morremos, estamos unidos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele. Estamos nele. Essa união com Cristo destronou o pecado em nossa vida. Esse rei tirano perdeu seu poder sobre nós. Agora, somos livres do pecado e não mais escravos dele. Devemos saber que já foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Nós fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Portanto, não precisamos mais servir ao pecado como escravos. O pecado não é mais nosso patrão. Sua coroa foi tirada. Ele não é mais o nosso rei. Não precisamos mais nos ajoelhar a seus pés para obedecer às suas ordens. Fomos libertos dessa escravidão. O pecado foi destronado. Outrora, sob a lei, o pecado nos dominava.
mas agora, sob a graça, nós somos livres do pecado. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.